Pode ir, Paulo. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando para participar da nossa audiência pública em relação ao projeto substitutivo 001/2024, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2172. Eu gostaria de pedir um silêncio, por gentileza, para podermos dar início à nossa audiência pública. Por favor. Nós vamos abrir para vocês falarem também, se puder, só por gentileza, para a gente começar a audiência. Obrigado, senhores. Que altera o dispositivo da Lei Municipal número 2172, de junho de 2008, que dispõe sobre o zonamento de uso e ocupação de solo e das áreas urbanas do município e da outras providências. Eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa a Cássia, por gentileza, o William também, da Prefeitura, o Paulo, que é o secretário de Planejamento, o Júlio também, por gentileza, pudesse compor a mesa. Queria agradecer a presença de todos, secretário Juarez, nosso amigo Marcelo, o ex-presidente da CEIB, os construtores, aqueles que fazem presente aqui. Que bom a presença de vocês. Bom, pessoal, nós tivemos aqui um projeto que veio para essa casa, que é o projeto número 5. Nós estamos trabalhando o plano diretor, mas teve um destaque, esse projeto de lei, Cássia, que veio em relação à questão da mudança do zoneamento, para que possa implantar no nosso município um projeto que é da Coapar também junto com o governo do estado, né, para que possa ter um espaço para ter casas populares, né, que é um novo modelo de casas populares. E na emenda, na exposição do motivo, fala que fala sobre a lei, da questões urbanísticas do nosso município. E, como vocês podem ver ali no mapa, que esse é o mapa que era proposto, né, Cássia? Puder nos orientar em relação a isso? Isso. É assim, o projeto de lei, o primeiro, ele estava com um anexo, considerando o que a gente já estava propondo na revisão do plano diretor. Então, eram zoneamentos que ainda seriam aprovados, então não são zoneamentos vigentes, com os índices, os coeficientes já que a gente ainda não tem, né? Então, nesse caso, como está demonstrado ali, a ZEIS, que hoje é existente, ela possui já, né, os índices aprovados, de acordo com a lei vigente. E aí, nesse caso, os lotes, eles são lotes mínimos de 250 metros quadrados, com a testada mínima de 10 ou 13, né, nas esquinas, e que são destinados a essas construções que são de interesse social. E eu queria lembrar também que existe uma lei municipal que é voltada à Minha Casa Minha Vida. E essa lei, ela ainda é vigente, né? E ela dá a condição de aprovar desmembramentos ou parcelamentos do solo com áreas menores, então com 5 metros de testada e 125 metros quadrados de área mínima do lote, desde que atenda, né, a Minha Casa Minha Vida, e tem que se enquadrar numa faixa de renda familiar. E, então, assim, essa lei ela ainda está vigente, mas ela só atende o programa Minha Casa Minha Vida. Até o objetivo, assim, a gente até estudou, essa lei ela é desvinculada ao plano diretor, e o objetivo era a gente melhorar essa lei, ou talvez revogar ela e pensar numa outra que consiga abranger todos os programas habitacionais. Aí, nesse caso, teria que também atualizar a questão da renda familiar, né,
porque essa lei ela é de 2018, então fala da faixa 1,5, que hoje já não existe, tem a faixa 1, 2 e 3, né? E daí estabelecer algumas isenções de taxas com relação ao IPTU, com relação a outros impostos, e também possibilita, né, a construção em mais pavimentos. Por exemplo, no caso dessa lei, que é da Minha Casa Minha Vida, que está vigente, ela permite a construção, por exemplo, em ZEIS, com 4 pavimentos, e as R2 também. As R2 permite, hoje, na tabelinha da Lei de Uso e Ocupação do Solo, 2 pavimentos, mas através dessa lei, né, se estiver cumprindo com essa faixa, permite até 4 pavimentos. Então, assim, a gente estudou uma maneira de melhorar, né, essa legislação, porque, realmente, essa questão da demanda por habitações de interesse social, a gente sabe que existe uma certa urgência e que talvez a gente não consiga aguardar tanto tempo, que seria para aprovar todas as os 11 projetos de leis, né, que são referentes à revisão do plano diretor. Mas também queria lembrar daquela questão que existe uma recomendação, né, do Ministério Público, que fala que o plano diretor ele tem que ser aprovado em conjunto. Então, tem que ser muito justificável se a gente for fazer alguma alteração antecipada, né? Então, isso eu falo em nome do grupo técnico permanente, porque a nossa função é essa de acompanhar, né, esse processo. Cássia, conjunto, explica para a gente, em conjunto. Bom, a gente, em 2018, 2017, a gente recebeu uma notificação, um comunicado, né, do Ministério Público, em que ele falava que tudo que abrangesse as leis do plano diretor, então, assim, tem a lei que institui o plano diretor e tem todas as leis complementares, né? A lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, a lei do perímetro urbano, a lei do sistema viário. Então, todas essas 11 minutas de leis que a gente está avaliando agora. Então, assim, de acordo com o Ministério Público, eles querem que seja aprovado em conjunto todas as leis. Porque, assim, eles entendem que esse assunto do plano diretor ele tem que ser discutido em conjunto, porque uma lei ela está vinculada à outra. Eles falam sobre essa questão de alterações de zoneamento, né? Então, tem que ser algo assim justificável, né, para conseguir fazer uma alteração que não seja dentro deste conjunto. Então, assim, é só para pontuar essa questão, porque a gente tem esse conhecimento e, como grupo técnico permanente, a gente tem que falar, né, sobre isso. Mas, se existe essa demanda, né, e se for viável, né, aí vocês, né, têm autonomia, né, a gente também não se opõe, visto que é um benefício, né, para a população, que é para atender, né, essa demanda aí de habitações de interesse social. Cássia, ali é o mapa que foi proposto no plano diretor, né? Que naquela área ali que é do lado do Vila Romana, e ali onde é a antiga Fazenda Concha de Ouro, ela mostra que vai ser uma zona mista ali, né? E só orientar a gente, para quem está nos acompanhando, como que é essa zona mista 4 ali, que ali está proposto, e depois vai ter a zona mista 6 ali também, que vai dividir o terreno, o espaço. Tá. Bom, a zona mista 4, ela está... Acho que tem que descer um pouquinho mais o desenho ali, será que dá? Que é aquele... tem que descer. É esse rosinha mais pink aí, rosinha mais escuro. Essa zona mista, por que ela está proposta aí? Hoje, até eu
queria te responder aquela questão que você me perguntou ali do São Rafael e tal. A gente tem na lei vigente, a lei de uso e ocupação, a nossa lei vigente, no artigo 18, ela tem uma listagem de alguns bairros onde é permitido a subdivisão depois da construção. Então, por isso que a gente colocou na proposta da revisão do plano diretor, só desviando um pouquinho o assunto para eu contextualizar essa zona mista 4. Então, a gente colocou lá, zona mista 2, 3 e 4, a gente colocou atendendo ao artigo 18 da lei vigente. Por quê? Quando a gente estudou a questão do que era possível fazer de casas geminadas, o que era possível desmembrar depois de construir, a gente fez uma proposta, primeira proposta pensando em poder subdividir pela metade do lote para a gente conseguir resolver o problema de muitas construções que já estão, né, nesse sistema e estão solicitando que tenha um desmembramento ou constituição do condomínio e tal. Mas aí a gente passou pela terceira audiência pública, isso foi falado lá, então algumas pessoas participaram também. A gente marcou uma reunião técnica com o SAMAI, e aí lá a gente, através de estudos com relação à infraestrutura, foi definido que a gente não conseguiria fazer isso, então não poderia pegar todos os bairros que tinham essas construções geminadas e poder subdividir ela depois na metade do lote, mas que a gente poderia, sim, manter o artigo 18. Então, assim, a gente manteve o direito daquelas pessoas que tinham o imóvel nesses bairros que já era possibilitado isso. Então, por exemplo, no artigo 18 fala, alguns bairros podem ter testada de 5 e 125 metros quadrados, outros bairros podem ter 6 com 125, e os bairros que foram aprovados de 2013 para cá, eles podem subdividir, né, o processo de parcelamento do solo com 7,5 de testada e 168 metros quadrados. Então, a gente manteve isso para todos os loteamentos que foram aprovados. E como essa parte, agora chegando aí, a zona mista 4, ela pega uma parte de ela pega um loteamento que ele já foi aprovado, ele tem o projeto urbanístico aprovado, foi feito no nome da UrbiPlus, e então eles têm o direito, então foi mantido para eles o direito. Quando a gente estava na proposta da revisão do plano diretor, a gente se ateve a todos os loteamentos que já tinham um projeto urbanístico aprovado, né? E aí entrou nessa parte que fala projetos de loteamento aprovados a partir de 2013, que eles podem subdividir depois de construído com a testada de 7,5 e o 168. Então, por isso que a gente delimitou essa área como a ZM4, que é a que possibilita isso. E as demais áreas, assim, a área da esquerda, né, ela ficou como ZEIS 2, então seria a ZEIS nova, que, igual eu estava explicando, assim, a ZEIS ela estava muito concentrada no mapa vigente, ela está, né, muito concentrada numa região. Então, a gente propôs retirar algumas ZEIS e inserir outras ZEIS de modo a ficar bem distribuído no mapa do município. Então, assim, o objetivo das ZEIS é conseguir atender a população de interesse social e possibilitar o acesso mais fácil aos equipamentos comunitários, ao emprego. Então, assim, ela tem que estar bem setorizada no município. Então, por isso que essa área a gente colocou como ZEIS 2, e, nesse caso, essa ZEIS ela já tem um índice melhor, porque ela não pode ter subdivisão, ela tem testada de 8 e 168 metros quadrados, e aí possibilita daí construções com maior qualidade. Ô, Cássia, a gente tem discutido essa questão específica hoje do projeto 1, que sugere alteração
do zoneamento dessa área, correto? Sim. Eu tenho tido atrito aqui com o nosso presidente, no bom sentido, até não gostei de uma colocação que ele fez, não é discriminando classe social, mas aquelas casas que foram entregues pelo governador aqui nos últimos dias, com todo respeito, eu acho que o cidadão, nós temos que ver a questão da qualidade de vida. Eu falei para você agora há pouco, né? Então, ali é uma área, eu penso que é a última área nobre do município, porque o São Francisco, Augusto, também já está exaurido, né? Nós não temos áreas mais nobres. Aí o Dieguinho, nós tivemos aqui um desentendimento por questão de zona de ocupação, e o meu questionamento é esse: ali é uma área que já tem áreas construídas próximas com uma qualidade maior, e eu fico pensando naquelas casas que foram entregues lá embaixo. Então, se for construído ali casas de 5 metros de frente, 6 metros, nós não temos condições. Eu sei, o Dieguinho está impaciente, mas nós precisamos que tenha uma condição melhor de habitação. Então, é fato que o município precisa construir habitações, mas nós temos que dar qualidade de vida e condição de moradia digna de fato, entendeu? Então, eu tenho restrições sobre a aprovação do projeto como está encaminhado. Nós temos, na outra audiência aqui, o questionamento do plano diretor tramitando, o projeto chega adiantado para depois alterar no plano. Então, eu estou preocupado realmente com a qualidade. Acho que o município, o empreendedor, a gente tem que ver o lado do lucro do empreendedor, mas a qualidade do morador. Então, eu realmente tenho preocupação que, se não for levado a cabo, vereador Diego, como já discutimos várias vezes aqui, nós vamos estar trazendo, até, Cássio, citei, muita gente fala, vai sair da casa da sogra para morar na casa própria. Mas se o camarada que for morar numa casinha dessa tiver um chimentão do lado, tocando sanfona, ele está lascado. Ou um irmão evangélico tocando tuba. Então, precisa-se dar uma área mais ampla para que a qualidade seja, né, adequada. A minha questão é essa. Para mim, a última área nobre que está sendo destinada a uma condição de habitação que poderia ser melhor. Então, essa, viu, Cássio, é a questão que eu tenho em dúvida sobre essa alteração. Eu acho que sou voto vencido aqui, mas eu quero até a aprovação do projeto mudar de ideia, viu, presidente? Vereador Chimentão, só um questionamento. O senhor falou assim, como que a gente proporciona uma melhor qualidade de vida para o cidadão? É uma pergunta. Você vai pegar um cidadão e vai amontoar ele e jogar lá embaixo, no local ali, no local ali. Nós entendemos, pelo menos eu entendo, que ali realmente é uma área importantíssima para o município. Só que eu vejo assim, como que você vai comprar uma pessoa que às vezes não tem uma condição financeira muito boa? Comprar um terreno, uma casa. Só um minutinho, por gentileza. E aí, hoje, nós trabalhamos o seguinte, eu moro em casa que é meia de esquina, metade de terreno. Mas ela dá dignidade para mim, porque ela não é muito pequena. Minha casa tem 55 metros de construção. E graças, eu sou feliz nela, amo minha casa. Só que eu vejo, vereador Chimentão, o que a gente vê às vezes é que assim, muito tempo atrás, você comprava uma casa grande, um terreno grande, com o valor hoje do valor de uma geminada. Hoje, a gente não tem condição de comprar, por exemplo, tem muita diferença dos espaços. Você vai comprar uma casa no Terra Bonita e vai comprar uma casa no Vila Romana. É o mesmo tamanho, só que o valor é totalmente diferente. Essa questão de estar levando esse zoneamento para lá, Chimentão, eu vejo assim, como a Cássia falou, o zoneamento vai mudar, não vai ser casa de 5 metros de testada. Lá vai entrar dentro da zona nova, que é a ZEIS 2, que é o mínimo 8 metros de testada, que aí sim vai ter dignidade com esses 8 metros, do que de 5 metros. Que daí eu acho que é interessante, porque eu também entendo que lá embaixo, lá na Veneza, é muito pequeno, pessoal, mas é onde eles tiveram condição de comprar. Nem todos têm a condição que nós temos. Vereador, só para dissipar de vez a dúvida, não é questão de levar muito lá embaixo, que o senhor usa sempre. Eu digo assim, pode ser lá embaixo, onde for, mas que tenha um pouco mais de espaço.
Citei aqui, Cássio, São Rafael há 30 anos era tido como, poxa, que lugar. Hoje você vai no São Rafael, as datas têm espaço. Então, eu só quero isso. Eu acho que se não houver um cuidado para deixar com qualidade, em condições onde o construtor ganhe, mas o morador tenha um espaço legal, porque da forma que está lá embaixo, Mas vereador Chimento, é que aí a questão, para atender esse zoneamento, a testada mínima tem que ser 8. Senão não atende, então. Senão não pode fazer subdivisão. O nosso atrito somente é esse, porque eu estou falando para o senhor que zoneamento, pelo menos no plano diretor, na lei está isso, e está se confirmando o que ela está falando. Que lá o mínimo de testada é 8. Não pode ser menor que isso. E aí sim você consegue dar uma dignidade, dar uma casa melhor para as pessoas. Cássio? Eu entendo a questão imobiliária, o mercado imobiliário, que a gente sabe que lá é uma área nobre. Eu entendo isso, vereador Chimentão. Tem alguns empresários aqui que trabalham no ramo imobiliário, e eu entendo perfeitamente. Por isso que a gente vai deixar... Aqui eu não sou dono da verdade, Chimentão. Aqui a gente está colocando uma audiência pública. Não estou falando que isso vai acontecer. A gente está colocando um projeto aqui para debater com todos. A gente não tem a verdade aqui. Então, até queria deixar um pouco a palavra para o Paulo também, para falar dessa questão. Tem o Júlio também ali. E depois eu passo a palavra para quem quiser falar também da plenária, né? Para a gente poder debater, discutir. Acho que a audiência pública é isso, né? O mínimo do terreno é 168 metros. Então, que é o novo zoneamento, que o Nova Zeis é essa, que eu acho que sim dá uma dignidade. O meu terreno ele tem menos que isso, e graças a Deus dá um espaço menor, um pouquinho, mas tem uma condição de casa boa para morar. E vou deixar aberto aqui para o Paulo, para o Júlio, e até o William está aí também, se quiser falar um pouquinho sobre o sistema viário, que vai atender a rua lá também, seria interessante de falar isso. Como que vai ficar a questão comercial também desse espaço, porque precisa. Está tendo um projeto tramitando que é em relação a 300 casas que vai ser feita lá, mas também lotes a serem vendidos lá. Né? Então, não quer dizer que vai ser tudo somente casas populares, Chimentão. Então, vai ter casas também de outro padrão. Entendeu? Essa é a proposta. Isso é uma proposta, gente, não é o que vai acontecer. Estamos aguardando aí também a definição do plano. Então, eu passo a palavra agora para o Paulo também. Boa noite a todos. Boa noite ao Dieguinho, Chimentão, a todos que estão aqui participando dessa audiência. Eu estou nesse município há mais de 15 anos. Né? Conheço bem o município, conheço as regiões. Ele se desenvolveu e está crescendo consideravelmente. O que nós entendemos de qualidade de vida? Saúde, educação, transporte. E essas zonas, elas estão sendo melhoradas nesses aspectos. Qualidade de vida não é só você ter uma casa pequena ou grande, é uma casa aconchegante que você tem ali todos os parâmetros construtivos, aquilo que realmente te atenda de acordo com as normas, de acordo com aquilo que é estabelecido em questão de ventilação, de muitos aspectos técnicos que realmente influenciam na qualidade de vida. Né? Hoje nós temos um plano diretor que ele está voltado para a questão logística e urbanística em todos os aspectos, tanto na parte de deficientes, como na parte de logística urbanística de tráfego, de trânsito. Né? Então, eu entendo que esse zoneamento proposto, ele não vai perder qualidade de vida em hipótese alguma, desde que os parâmetros urbanísticos sejam estabelecidos e sejam estabelecidos também os critérios de construção que realmente adequados a cada, proporcionados a cada zoneamento. Hoje nós temos edificações de alto padrão com 50 metros, 40 metros quadrados. Mesmo assim, não se perde a qualidade de residencial ou comercial, né? Então, no meu ponto de vista, eu não tenho medo nenhum em se aprovar um parecer dessa forma, tanto é que a equipe técnica estudou isso, ela lutou nesse aspecto e está direcionada em manter esse zoneamento aí. Essa é a minha opinião e é o que eu tenho a dizer em relação a essa abordagem. Júlio?
Boa noite a todos, boa noite, Dieguinho, vereadores presentes. Dieguinho, eu acho pertinente a preocupação do Chimentão, porque nós tivemos em 2021 um teste de paciência até e de perseverança para fazer com que a lei fosse cumprida em relação às casas geminadas e casas em sistema de condomínio. O que nós pegamos em 2021? Pegamos uma cidade que estava sendo facelada em duas partes. Então, todo lugar podia dividir o lote em dois. Tá? Então, não tinha critério. A cidade inteira, aí o que aconteceu? Nós começamos a buscar nas leis o que realmente estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Estava saindo de dentro da prefeitura as casas geminadas aprovadas, que geminada pode. Vamos supor, eu moro em São Francisco, eu posso fazer geminada lá. Eu só não posso subdividir. Transformar em, vamos falar, em 2 donos. Tá? Eu posso ter minha casa com meu filho no mesmo quintal, cumprindo com as determinações legais das regras impostas pela legislação do município para a construção. Aí o que aconteceu? O pessoal saía dali com as casas aprovadas, iam para o cartório e o cartório subdividia. Né? Eu estou fazendo uma retrospectiva, porque o que aconteceu com o município? Alguns bairros desvalorizaram com isso, tá? Não é segregar, mas você pegar um lote onde foi determinado um loteamento aprovado, como a Cássia falou, com a infraestrutura para uma casa, e você transformar em 2, aí sobrecarrega tudo, sobrecarrega o sistema viário, sobrecarrega o sistema de abastecimento, de esgoto, e aí a cidade vai ficando caótica. A primeira pergunta que foi feita no plano diretor, das primeiras reuniões, é o que você quer para a tua cidade? O que nós queremos? É a subdivisão de lotes, é segregar a cidade, é deixar ela superpopulacionada. Então, essa colocação do Chimentão eu acho muito pertinente, porque o que nós queremos para a nossa cidade? Temos que dar opção de moradia? Temos. Mas essa questão do terreno, o 868, eu não acho ainda o suficiente. O suficiente era as casas habitacionais que tinham antigamente, que era 12 por 25, 15 por 25 por 30, que é hoje onde era o Viscardi. Se você tirar o sistema viário, que foi falho do Serraia, mas são terrenos maiores também. Então, e outros conjuntos que aconteceram aqui na cidade. Essas 2.000 casas que hoje nós temos lá na Zona Sul, se você for lá hoje, está tudo fora dos critérios da lei nossa de construção. As pessoas não tinham para onde ir, elas foram para o alinhamento frontal. Então, uma grande porcentagem das casas construíram suas garagens na frente, suas áreas de lazer na frente. Você passa na frente das casas, eles estão fazendo churrasco na frente da casa. Mas eles não podem fazer churrasco? Pode. Só que o terreno tinha que ser mais digno para proporcionar um local de lazer para eles. Tá? Então, volto a dizer, é pertinente o que o Chimentão está falando, porque o que nós queremos para a nossa cidade? Mas 8% de 68 está bom. Depende do que você está pensando do 868. Né? Então, eu só queria deixar isso aqui, né? O que nós queremos para a nossa cidade. Nós não queremos conjuntos habitacionais? Lógico que não. A gente tem que ter moradia. Mas eu acho que tem que ser pensado dignamente nessas moradias. É o que o Chimentão falou, aquelas casas que foram entregues lá, são lindas, estão prontas, mas não tem ninguém morando. A hora que estiver morando, que tiver carro, bicicleta, moto, roupa suja, o churrasquinho, entendeu? Um vai incomodar o outro. Né? E volto a dizer lá nas 2.000 casas. Até um amigo fala, ele está fritando peixe vendo o ovo frito do outro, porque as portas são quase juntas ali. Né? Nem o recuo que deveria ter, não teve. Foi aprovado as casas, porque são casas prontas, mas com recursos que não são apropriados. Então, deixo aqui, então, né, esse questionamento, que é o que nós queremos para a nossa cidade. Pode ser uma casa de 50 metros, Diguinho,
como o Paulo falou, uma casa digna, com um sistema construtivo bom, com uma altura boa, com ventilação, iluminação, mas que dê dignidade para ele aumentar um dia, para ter a sua área de lazer, para ter onde pôr seu carrinho, tá? Que não seja no recuo, tá? Que a hora que ele encostar a casa na lateral, ele vai ter ventilação, entendeu? Não vai ter ventilação. Então, eu preciso pensar, olha, um dia ele vai conseguir ampliar aquela casa, ele tem que ter 1,5 m de recuo, ele tem que ter 4 metros e mais um tanto, pelo menos uns 25 metros para uma vaga de garagem, né? Então, é isso que eu queria deixar, né? O que nós queremos para a nossa cidade, tá bom? Ô, Júlio, até você falando isso, eu achei interessante, pertinente. Aí fica uma pulguinha atrás da orelha. Eu fui semana passada, aqui, ó, desci a Paulo Frontin e virei à direita ali, fui levar uma cadeira de banho para uma senhora. Tem um loteamento aqui, que é um espaço bonito, grandão, mas as casinhas todas pequenininhas. Ali não tem problema. Aonde que é, Diego? Aqui, ó, vira aqui à direita, desceu a Paulo Frontin e vira à direita, é um condomínio ali fechado. Aqui próximo, atrás, faz fundo com onde é a prefeitura agora. Eu entrei lá dentro, as casinhas tudo pequenininha, 2 andarzinhos, mas pequena, minúscula, uma encostada na outra, a porta frente no outro, a garaginha não dá nem para... Ali não tem problema. Então, Dieguinho, mas essa... Não, só uma colocação. Só uma observação. Não, só uma Esse observação. conjunto que você falou é um lote só e são alugadas. É particular. Não, eu sei, eu entendi, Júlio, mas é só um contexto que eu estou falando, assim, mas só para contextualizar. Aí pode. Mas eu vou passar a palavra agora para o William, que fala da questão do sistema viário. Boa noite. Só para fazer um adendo, né? Porque quando a gente colocou, né, esse novo zoneamento, essa nova ZEIS nessa região, a gente já colocou nela pensando que teria uma infraestrutura mais adequada para isso, que não é o caso de hoje. A nossa lei de hoje ela não prevê essa infraestrutura viária adequada para atender esse tanto de gente, que é um adensamento maior, você tem um lote menor. Então, quando a gente já pensou numa infraestrutura também para seguir esse adensamento, que é o quê? Uma avenida cortando essa região ao meio e também ao lado dessa avenida, um zoneamento que permitisse comércio, né, que vai gerar tanto serviços para essa população que vai morar lá, para ela não ter que se deslocar sempre para uma região central da cidade para ter um serviço básico, como também emprego para essas pessoas. Então, esse zoneamento de ZEIS, quando nós designamos ele nessa região, foi pensando que, junto com ele, na nova legislação, viria uma infraestrutura adequada para atender esse adensamento. Dentro dessa mudança que vocês pensaram, nós da equipe, a gente também fez alguns estudos, onde a nossa proposta era até manter o mesmo R2 que existe hoje, até porque para não criar um novo zoneamento dentro de um plano diretor que já existe. Essa lei que nós estamos colocando de 8, de testada, com 168, ela é uma zona do novo zoneamento que estamos trazendo para um zoneamento já existente. Então, para não ter esse conflito, o que nós estudamos dentro da equipe foi manter os R2, porque os R2, hoje, na legislação atual, a gente também tem a lei do Minha Casa Minha Vida, onde ela permite mudanças nos parâmetros para a construção de conjuntos habitacionais, para a construção em programas habitacionais, mudança nesses parâmetros das R2 para atender de forma mais adequada a questão econômica para atender os programas habitacionais. Então, uma opção, em vez de mudar o zoneamento de uma região, dessa região, colocando um zoneamento novo, de uma lei nova que não existe ainda, manter os R2 e fazer as modificações numa lei que não tem, como posso dizer, ligação direta com o zoneamento atual, que é a lei do Minha Casa Minha Vida, onde ela permite a gente estabelecer condições mais práticas para essas pessoas que querem desenvolver esses programas habitacionais sem alterar a legislação atual, sem alterar o zoneamento atual. Então, seria uma opção a gente mexer só nessa lei do Minha Casa Minha Vida, ela é mais fácil, eu acredito, de tramitação, do que você mexer num plano diretor, que já está prestes a ser mudado. Então, você gera menos conflitos, né, entre essas legislações, questionamentos também em relação a essa mudança desse zoneamento, fazendo a alteração só dessa lei do Minha Casa Minha Vida, porque ela já é específica para isso, garantir condições mais fáceis para a implantação desse tipo de habitação. Isso aí.
aproveitar e fazer... lembrando também assim, que nas R2, igual ao artigo 18 que eu estava falando, né? O artigo 18, ele fala que os loteamentos aprovados a partir de 2013, ele pode ser subdividido após a construção com 7,5 de testada e 168 metros quadrados. Então, também poderia estar atendendo essa questão do tamanho mínimo do lote. Então, seria uma saída, né, também, para a gente não interferir na revisão do plano diretor, né? Então, assim, a gente estaria aprovando de acordo com o que já tem a lei vigente, e, se fosse o caso, melhoraria essa lei do Minha Casa Minha Vida. Em vez dela estar vinculada só a esse programa, ela estar vinculada com outros programas habitacionais, então abrangendo todos os programas, e aí estabelecendo uma faixa salarial, né, de renda familiar, para ter esses critérios aí de isenções, de melhorias, reduzindo um pouco a questão da exigência, também para tornar viável, né, esses empreendimentos. Então, a gente pensou muito nessa questão, né? Vereador, o seu questionar o vereador Chimentel falou. Rafael Augusto. Eu vou passar a palavra, então, para quem quiser, de repente, na Assembleia, querer falar alguma coisa, dar uma sugestão também, que a gente está aqui para ouvir vocês também. Então, a gente precisa da voz de vocês também, de repente, para nos orientar, também abrir a mente. Nós precisamos de vocês também para poder ajudar na elaboração desse plano. Então... senhor presidente, eu também, com o Chimentão, o Dutra, a preocupação é essa, mas agora eu já entendi o que ela está dizendo ali, Chimentão. Quer dizer, eu sei que ali é um zoneamento, um lugar que tem casas, né, vários modelos, qualidade de vida, e aquela região ali, igual ele disse, que vai ter avenida, vai ter comércio, então a gente vai ter um outro público, né, naquela região ali. Então, quer dizer, um condomínio, né, que vai ficar naquela região. Mas ainda eu acredito que vai ficar bom. E não pode demorar, senão perde o recurso, né? Alguém quer comentar? Fica... Pode... O pessoal da CEIB... Pode pegar o microfone. Oi, boa noite. A primeira pergunta eu queria direcionar para a Cássia, para ela esclarecer um pouco, né, para mim, que acabei de chegar, né, com relação às leis que serão alteradas para adequar esse novo zoneamento. Se eles são compatíveis ao que o Ministério Público vem orientando ou não. Ok? Essa é a primeira pergunta para a Cássia. E eu queria fazer uma ponderação com relação ao que o secretário Paulo e ao nosso, também o senhor Dutra disse. Ambos falaram sobre a dignidade. E também o Dieguinho, Diego, né, Dieguinho, ele comentou sobre a polaridade habitacional. Quando a gente fala, nós estamos falando de maneira bem clara, os conjuntos que foram destinados ali para Ibrahim e nesse novo zoneamento. No meu humilde ponto de vista, o que eu entendo, e levando em consideração não apenas o artigo 6º da Constituição, que garante a moradia, mas sim, como disse o Paulo, né, o secretário Paulo, sobre a dignidade, e continuando no artigo 6º, quando fala sobre a moradia, ele fala também sobre a educação, sobre a saúde, que foram pontos elencados também pelo secretário. E que quando a gente analisa aquela região, e eu posso, assim como os nobres vereadores também, constatar, quando a gente fala sobre Vila Romana, 1 e 2, São Francisco,
toda aquela região, às vezes pode me carecer falta de conhecimento, mas ali o município não chegou ainda para garantir a infraestrutura básica, mínima. Nós não temos escolas municipais, tão poucos postos de saúde. O que nós temos ali é uma região abastada e que foi direcionada para aqueles que têm plano de saúde, que têm os filhos em escolas particulares. E aí eu deixo o questionamento ao nosso vereador Dieguinho: será que loteando aquela região, levando pessoas, né, lançando com o critério da moradia, nós não estamos lançando essas pessoas aos leões, e sim, agora, deixando elas às margens dos serviços básicos, porque ali não tem infraestrutura para transporte, não tem infraestrutura para moradia, para educação e tampouco da saúde. Hoje, o que eu vejo para o pessoal que mora na Vila Romana, São Francisco e os bairros ali daquela região, é que se precisam tomar uma vacina, a gente se desloca ao São Rafael, certo? Ou para o posto central. Quando eu levo essa moradia, e aí eu falo como leigo que sou, quanto tempo vai demorar até o município conseguir baixar o índice para conseguir contratar médico, para conseguir, quem sabe, no futuro, ter um posto de saúde para aguentar 300 novas casas e mais todo o loteamento para aquela região? Que, na palavras dos senhores e não minha, a gente está destinando para um pessoal com uma renda per capita menor do que aquela mesma região. Então, era só essa ponderação. E a primeira pergunta, se a gente agora, enquanto população, né, somos povo, se a gente está fazendo essa adequação, se a gente está dentro do que o Ministério Público sugere. Bom, então, com relação a essa recomendação, né, do Ministério Público, igual eu expliquei, o Ministério Público ele entende que o plano diretor e todas as leis que compõem ele tem que ser discutido de uma forma integrada, porque uma lei complementa a outra, né? Então, assim, o planejamento urbano que vai estar refletido nessas leis tem que ser estudado de uma forma conjunta. Mas a gente sabe também que o processo é moroso, né? Então, assim, a gente teve um período de 10 anos, né, de 2008 até 2018. O plano diretor começou em 2019. Durante esse tempo, assim, não foi feito, por exemplo, um estudo contínuo, porque realmente a demanda é muito grande, né? Com relação ao planejamento, obras, a gente não consegue fazer um estudo contínuo. Esse é o objetivo, né? Uma hora a gente vai conseguir, isso que a gente quer. Mas, plano diretor, assim, a gente tem que estar constantemente estudando e fazendo adequações. Então, assim, nesse período de 10 anos, a gente tem autonomia para isso, o município tem, passa pela análise do Conselho de Desenvolvimento, tem que passar por audiência pública, mas essas alterações elas podem ser feitas ao longo do tempo. Isso faltou muito nesse período, faltou. Então, assim, ficou muita coisa para ser discutida. Então, realmente, o processo de discussão do plano diretor com a equipe técnica, com a empresa, a DRZ, foi um processo demorado também. A gente priorizou muito a participação popular, né? Teve muitas oficinas comunitárias, teve todos os eventos participativos. Então, foi um processo mais longo. E a gente sabe que essas 11 minutas de leis, né, 11 projetos de leis que estão aqui para os vereadores, realmente assim, é muito complexo e a gente sabe que demanda tempo e um estudo, demanda reuniões. Então, assim, eu entendo que, se existe uma demanda mais urgente, né, com relação a interesse social, então você vai estar atendendo famílias que estão precisando lá da moradia, eu entendo que é algo plausível de se justificar ou tentar achar soluções para isso, né?
porque simplesmente a gente fala, não, tem que esperar aí, aprovar todas as leis, né, seguir todos os critérios aí do Ministério Público, mas e essas pessoas que estão precisando, né? Então, assim, por isso que a gente foi pensando em alternativas. Para que a gente não tenha alguma contestação com relação a isso, por questão dessa recomendação do Ministério Público, a gente buscou outras alternativas, né, de que forma poderia conseguir atender a essa população. E aí a gente pensou nessa questão das R2, né, porque as R2 ela pode ter essas construções e depois subdividir com 7,5 de testado e 168, né? Então, assim, para loteamentos aprovados depois de 2013 é possível, desde que exista a construção e depois faça o desmembramento. E a gente também começou a ver a questão da Lei da Minha Casa Minha Vida. Só que, assim, aí fica muito voltada a esse programa e não contempla os outros programas habitacionais. Então, a gente sugeriu, né, que fosse melhorada essa lei do Minha Casa Minha Vida, talvez revogado ela e criado uma nova lei que contemplasse todos os programas habitacionais. E aí, sim, porque realmente, quando é de interesse social, que é um programa habitacional para atender a população, lógico que vai ser exigida a questão da infraestrutura, vai ser exigido também que vai ser, né, condicionado também algumas isenções, né, algumas exigências vão ser menores, né, para conseguir viabilizar esses empreendimentos. Então, assim, foi uma longa discussão assim, para buscar maneiras, né, de resolver isso. Cássia, só para eu esclarecer uma situação. Essa indicação do Ministério Público, ela é só para quando for instituição ou renovação do plano, né, de que se vote tudo junto? Porque, por exemplo, o plano, ele pode ser, tanto que o nosso consta assim, ele pode ser alterado durante esses 10 anos, tendo uma revisão em 5 anos. Mas a gente não precisa, para uma alteração, por exemplo, de um setor ou de uma, ser refeito todas as 10 leis, né? Ou é só essa recomendação de serem feitas todas juntas é somente para quando for renovar o plano diretor, ou seja, de 10 em 10 anos? Isso. É porque, assim, olha, para a gente conseguir fazer valer todo o estudo do planejamento urbano, né, que daí reflete nessas leis urbanísticas, essa recomendação, ela é justamente para isso, para conseguir discutir tudo e aprovar tudo de uma vez. Então, não fazer, por exemplo, aprovações que possam desconfigurar o que foi discutido. Mas, nesse caso, né, o projeto de lei ele foi apresentado como uma antecipação de algo que já estava validado publicamente, porque ele tinha passado por todos os eventos participativos. Então, assim, a gente estava já tinha sido discutido, mas estava voltada a um zoneamento ainda que não estava vigente, não estava aprovado. Então, assim, tanto que a zona mista, né, a gente não tem na nossa lei vigente. Então, assim, esses índices eles ficaram muito distantes, né, eles não estão de acordo com o que a gente tem vigente. Então, por isso que está sendo proposto as EIs, né, porque as EIs vigente, ela permite a construção de edificações de interesse social, inclusive a subdivisão com uma testada menor, que daí, no caso, 6 metros, se não for programa Minha Casa Minha Vida, de 6 metros e 125, após a construção, ou com o programa Minha Casa Minha Vida, 5 de testado e 125. Então, assim, eu acredito que não estava sendo desconfigurado tudo que já tinha se discutido do plano diretor, né? Mas estando assim os índices muito diferentes, aí foi proposto as EIs.
Mas aí a gente fala de todas essas alternativas, né? O que ficar assim mais viável para a gente não ter que interferir em plano diretor, né? Imagino que talvez através dessa lei que contempla os programas habitacionais. Vereador, só uma pequena intervenção. Eu vim para a reunião de hoje preocupado com a qualidade de vida. Mas a colocação da companheira Cássia sobre a recomendação do Ministério Público de andar em conjunto, eu acho que até o Rômulo poderia explicar para a gente. Se o Ministério Público que recomenda a votação em conjunta, esse projeto, à margem do plano, companheiro Rômulo, o oficial de justiça não vai na minha casa daqui uns 5 anos. Foi exatamente isso que eu perguntei. Foi? Foi. Ela disse que as leis fora da instituição do plano ou renovação do plano não precisam ser em conjunto, mas todas então, juntas. Vossa Excelência pode responder. Todas juntas é só as 11 leis, quando ele está fazendo a renovação do plano ou no momento da instituição, que foi lá em 2008. Será que o Ministério Público vai entender assim? O que Vossa Excelência imagina? É um chute. Só respondendo a pergunta do Marcelo lá, né? Marcelo, você comentou a questão dos equipamentos comunitários estar mais próximo lá, que não chegou até vocês, né? Por exemplo, que o Vila Romana ele é assistido pelo São Rafael, que é no caso o Padre Cláudio Romano ali. Já o referenciamento, 2 quilômetros. Nesse programa, ele é obrigado a colocar equipamento comunitário, seja uma UBS ou um CMEI. Entendeu? Nesse programa, a questão das leis aqui, ele é obrigado a ter um CMEI e uma UBS. O próprio que vai montar, ele já vai fazer essa questão do equipamento comunitário. Marcelo, Marcelo, eu entendi perfeitamente, assim, por exemplo, está construindo uma escola no Terra Bonita. Independente ou não, o prefeito vai ter que achar os professores para atuar lá. De qualquer forma, concurso público, PSS, vai ter que achar. Se tiver a UBS lá e tiver o CME lá, o prefeito vai ter que assumir. Por isso, independente disso. Com todo respeito, eu acho que a gente tem que conversar muito mais a respeito disso, não fazer em toque de caixa, justamente porque a gente não está falando só de moradia, a gente está falando de educação e saúde. Não é montar um prédio, colocar um prédio, constrói rapidinho. Marcelo, me perdoa, nós não estamos tratando da toque de caixa, porque esse projeto já faz algum tempo que está na casa, e já foi debatido. Jamais. E toda segunda-feira... Doutor Rômulo, a gente está trocando o plano diretor. Eu participei do estudo, a gente está mudando. Marcelo, esse projeto também, Marcelo, tanto teve audiência, se eu não me engano, esse projeto veio... Primeiro projeto, esse projeto foi o 5º projeto do ano que veio para nós. Então nós estamos tratando ele faz algum tempo, Marcelo. Tanto que as decisões que foram no plano diretor, nós voltamos atrás, foi informação da audiência pública, nós estamos dando total transparência para não acontecer a questão do Ministério Público. Ó. Estamos aqui transparente com as informações. Então, me desculpe, Marcelo, toque de caixa não está sendo não. A Cássia, novamente, durante 3 vezes, eu contei, eu sou contador, então tenho mania de contar. Você falou sobre a população, né, para atender a população. Qual o município tem qual é essa população? Quantas pessoas? Qual é o nosso déficit habitacional hoje no município de Ibiporã? Tem esse estudo? Dieguinho, se puder, deixa eu ver só se a parte técnica tem. Só uma pergunta. Há 10 anos atrás, quantos habitantes tinha em Ibiporã? 10 anos atrás? Só para nós 25 mil, 30 mil? Só para nós termos ideia. Não? Mais? 45? Só para nós termos uma ideia, toda cidade ela vai crescer, mas ela tem que crescer com desenvolvimento igualitário. Então, a prefeitura, os órgãos públicos, eles têm os seus mecanismos, os seus dispositivos para poder absorver isso aí. Nós temos hoje a industrialização em Ibiporã, é uma industrialização quase em massa. São empresas que vêm aqui e elas trazem um retorno financeiro ao município. Então, se nós pensarmos em causar um impacto negativo e nós não tivermos um impacto positivo, a cidade nunca vai crescer e nunca vai desenvolver. Nós vamos ficar atrás
sempre das outras cidades. Então, nós temos que criar mecanismos para que nós possamos dar essa moradia digna e dar condição a todos que estão no município a ter os benefícios básicos de saúde, educação, transporte. Eu acho que o objetivo é isso, a sustentabilidade. Hoje nós temos do governo estadual usinas de captação de energia elétrica que ele vai implantar em vários municípios. Um deles é o de Biporã. Então, mas se a gente pensar muito para trás, a gente nunca vai para frente. Então, o município ele tem mecanismo para absorver essa demanda. E eu digo para vocês, muito mais que isso. Né? Hoje nós estamos pensando na parte de drenagem, criar mecanismos que impeça que toda essa água superficial que venha em nossas vias públicas seja absorvida de alguma forma. Isso já acontece em várias cidades do Brasil. Ibiporã não está investindo muito em drenagem? Só vocês andar pela cidade, vocês vão ver. Tem drenagem para tudo quanto é lugar. Mesmo Paulo, assim, ela é suficiente? Não. Paulo, só uma parte, perdão. Eu não discordo, por favor, de vir essa verba e ter essa destinação. Ibiporã precisa crescer, é fundamental. Eu só estou querendo assim, mostrar para os nobres vereadores que a gente tem uma necessidade que vai além da dignidade de moradia. Porque quando a gente fala de dignidade, eu só trouxe assim, a atenção dos senhores, é que há uma dignidade de educação e saúde. E que, apesar de a gente falar de infraestrutura, a gente não tem hoje, naquela região, nada a respeito disso. Não tem. E aí eu gostaria muito que tem que vir. Só que naquela região não comporta no meu ponto de vista. Como é uma audiência pública, eu só estou fazendo isso. Um minutinho, agora a palavra do Juarez, depois passa para o rapaz de preto lá que falou. Só vou citar um exemplo. Nós temos na Universidade Federal mais de 20 mil unidades habitacionais, Minha Casa Minha Vida. Quem conhece lá sabe o que virou lá. Demorou 9 anos para acontecer. Mas hoje, se você vai lá, é uma transformação total. Total. Tanto é que Londrina, ela está só caminhando com em empreendimento imobiliário numa região que a gente entende que não seria imobiliária, porque é uma linha férrea e ali a gente entende que teria que ter comércio, indústria, né? Mas Londrina está partindo para a parte imobiliária. Só estou dizendo os fatos que são reais. Só vocês irem ali que vocês vão ver a transformação que existe. Olha o tamanho das vias. Não vamos transformar ali numa gleba, porque ali eu entendo que ali a gleba ela foi inchada de uma maneira que não deveria ser feito. É um aspecto negativo que eu vejo, é uma opinião minha. Juarez? Boa noite a todos. Só tentar esclarecer, quando a Cássia fala da recomendação do Ministério Público, que tem que andar conjunto, não é que tem que rever todas as leis, é que na região tem que caminhar habitação, sistema viário, condições de saúde, educação. Nesse sentido, que é um planejamento para a região que vai ser criada. Não que todas as leis têm que ser revistas ao mesmo tempo, mas sim, nessa lei tem que estar constando toda essa infraestrutura do novo empreendimento, que é que me parece que está acontecendo nessa proposta. Só exemplificando, Marcelo, a questão de escolas, saúde. Quando instalou as 1000 casas lá na Zona Sul, foi instalado imediatamente uma escola e uma unidade básica de saúde, com toda a infraestrutura viária também, com linha de ônibus e tudo, que eu tenho certeza absoluta, se for aprovado um projeto desse, com certeza essa infraestrutura estará lá também. Paulinho, acho que queria falar também, né? Paulinho, por gentileza. O plano de habitação que ele foi renovado na passada e é do IPARTS. Paulinho lá que estava querendo falar, depois tem uma rapaz de preto lá também. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa. Eu acho assim, gente, a gente tem que pensar bem nas nossas atitudes. E talvez o Marcelo se expressou um pouco mal ali do jeito que ele falou, acabou virando
O que ele perguntou foi por que essa pauta agora, não foi por que a toque de caixa. É isso que eu acho que ele quis dizer, não foi, Marcelo? Não é, porque a gente sabe que esse plano diretor está vindo aí há um bom tempo. E, assim, na minha visão, a área é para outro tipo de empreendimento, é óbvio. Tem bastante gente que está aqui e sabe disso também. Porém, o Júlio falou uma coisa importantíssima. O que nós queremos para a nossa cidade? Então, ouvindo do que o Chimentão falou e do que o Júlio falou, a pergunta que nós temos que nos fazer, que vocês têm que pensar, é o que nós queremos para a nossa cidade. O Júlio lembrou bem de uma briga fatídica que a nossa cidade teve há pouco tempo atrás, justamente por esse tipo de imóvel. Então, foi um desgaste muito grande para todos, aí, acredito que para todos vocês que aí estão sentados. Para o Júlio, deve ter sido um momento terrível de vocês lá, a Cássio, os técnicos, que deve ter sido um momento muito ruim. Então, a cidade literalmente precisa de 1.000 casas ali, né? Porque ali nós estamos falando de, se esse lote vai virar 8 por 21, 168,75 cada terreno, vai ser aproximadamente em torno de 1.000 casas. Se a outra área entrar junto, vai ser aproximadamente 1.400 casas, né? Agora é o seguinte, essas casas vão ser construídas pelo empresário ipiporaense, essas casas vão ser construídas pelos empresários de fora. Então, eu acho que a nossa cidade tem que fazer perguntas aí. O que eu sempre brigo e vou brigar é pelo bem da nossa terra, independente de quem seja. E que, se eu estiver falando alguma coisa que magoe alguém, que jamais leve para o lado pessoal. Tá, gente? Mas, se for aprovado, vai ser um marco da nossa cidade, porque a nossa cidade nunca teve vendas de lote, nenhum loteamento aberto com lotes abaixo de 250 metros. É a primeira vez. Nós estamos em 2024, acredito que já teve, né, Júlio, alguma coisa de 220 metros, né, mas 225, né, que é o Canaã. Então isso, é o mínimo, é o menor que nós já tivemos. Então nós estamos indo para o mercado agora com lotes de 168. Então, acredito que essa área tem potencial para muito mais, mas não sou dono de verdade nenhuma, apesar de a gente estar aqui há 50 anos aqui nessa terra. Faz 20 anos que eu sou corretor aqui. A gente participou de aproximadamente em torno de 30%, 35% de venda dos imóveis da nossa cidade. Então, acredito muito nessa área aí, mas não sou eu que decido nada, só deixo o meu recado aqui para vocês. Boa colocação, Paulinho. Alguém mais quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Boa noite a todos. Existe alguma demanda específica para essa área, necessariamente? Há outras áreas ex em que podem ser realizados esses tipos de empreendimento? Ou houve alguma... por que a demanda é específica nessa área para a construção dessas casas? Bom, a demanda ela é municipal, né? Mas, igual eu estava explicando, assim, a questão da localização das EIs. As EIs, ela tem que estar bem distribuída no município. Por quê? A população ela tem que ter um acesso, né, aos equipamentos comunitários, acesso ao trabalho. Então, assim, tem que existir esse planejamento para que ela fique bem distribuída. Então, por isso que existe, né, essa previsão nessa área, porque realmente nessa região estava faltando, né, mais áreas de ZEIS. Estava muito concentrado em direção aos conjuntos habitacionais ali, então a gente retirou do que já existia, retirou algumas áreas ali e colocou em outros lugares. Alguém mais? É que, por exemplo, as áreas ali por exemplo, o Parque do Vale é ZEIS hoje, né? E ainda tem terrenos vazios ali. Não entra nessa localização, por exemplo? Bom, assim, a gente tem que pensar que a revisão do plano diretor,
ela é a um prazo de 10 anos. Então, assim, a gente tem que considerar o desenvolvimento da cidade nesse período de 10 anos. Então, assim, a gente vê que o crescimento está se dando muito rápido. Existe um grande investimento no setor industrial que está gerando muitos empregos. Então, assim, a gente tem que pensar nesse sentido, né? Que realmente existe um loteamento ali, né, com os ex. Eu acho que grande parte ali dos lotes já vendidos, né? Muitas pessoas compraram ali para construir e depois subdividir, aproveitando essa questão do critério das ex. Mas que a gente, realmente, no período de 10 anos, que a gente precisa também ter essa previsão. Então, por isso que foi distribuído dessa forma, assim, analisando no contexto geral do mapa do município. E uma última dúvida só técnica sobre o traçado, então, da proposta de transformar toda essa área, vou chamar aí da fazenda, antiga Concha de Ouro, de ZEIS. Então, no que havia sido proposto durante o grupo do plano diretor, era que havia uma avenida no meio, de uso misto, né? A parte imediatamente próxima ao Vila Romana, a leste-norte, vamos dizer assim, ela ainda também era zoneamento misto, se eu não me engano, 6. Então, toda a proposta agora que existe é para transformar tudo em ZEIS e, eventualmente, não ter essa avenida central. Ou ainda há essa avenida central com zoneamento misto. Como que fica isso na proposta que foi apresentada? Bom, essa questão da área toda em ZEIS, né, ela tem uma diferença com relação à proposta da revisão, né, porque, igual eu estava explicando, esses índices e essas zonas novas, elas não estão vigentes. Então, assim, elas não estão fazendo parte da Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente hoje. Então, assim, eu acho que a dificuldade seria maior, né, nesse sentido de aprovar zoneamentos que não estão vigentes. Então, a gente teria, né, vários zoneamentos, a zona mista 4, a 5, a zona mista 6, que é da avenida, né? A zona mista 6 e as ZEIS 2. Então, são vários zoneamentos que a gente não tem vigente. Então, pensando nessa questão de ser algo mais urgente, né? É lógico que, se isso fosse aprovado, a gente teria que rever a questão, né, de como ficaria no mapa da revisão do plano diretor, né? Porque daí não teria mais essas divisões, né? O que aconteceu na primeira audiência pública, só para complementar o que a Cássia está falando? Veio um projeto com as zonas que... porque, assim, nós estamos discutindo hoje o Plano Diretor 2008. Né? Essa é a lei do Plano Diretor 2008. Veio um projeto já com os direcionamentos e as zonas, o zoneamento, do Plano Diretor de 2024. 2023, que veio ano passado para a Câmara, na verdade. Então, assim, não tem como eu colocar uma coisa futura numa lei passada. E daí, isso foi, inclusive, colocado aqui em audiência pública. Por isso, a gente sentou com o prefeito, com os técnicos, e falando assim... Aí, eles falaram, então, dá para vir como ZEIS, para no plano diretor a gente alterar para ficar daquele jeito que você estava vendo, com a ZEIS de um lado, a ZR4 do outro, com os R5 e a ZM6 no meio, na via. Então, numa futura, na mudança das 11 leis do plano diretor, voltaria, então, aquele desenho que está colocado ali. Esse Exato. seria um adiantamento para esse momento, para tornar... Para poder dar possibilidade para Coapar e governo federal colocarem o programa naquele setor ali, inclusive. O plano diretor... E nós estamos, não sei se todos têm acompanhado, mas a gente definiu assim, eu faço parte do plano diretor, eu estou como relator do projeto 49, que é justamente o zoneamento, e que nós tratamos hoje à tarde com a Cássia, com o William também, com a DRZ. Justamente, nós estamos fazendo o quê? Nós não vamos tratar as 11 leis de uma vez, nós estamos tratando ele por blocos. Então,
O 38, que era, a gente falou assim, a gente entendeu da mesma forma, Londrina está fazendo dessa forma também. O guarda-chuva, que é os preceitos tal, do plano diretor, nós já soltamos parecer, vai para votação semana que vem? Na próxima. Então, já vai votar antes. Nós pegamos o 41, 49 e 48, que é perímetro, zoneamento e o parcelamento do solo. Vamos votar num grupo. A gente vai colocar em audiência pública tudo junto, nós vamos colocar para votação tudo junto. Então, para acelerar o plano diretor, para que a gente não fique com essas 11 leis assim paradas todas de uma vez. A questão dessa aqui, pelo que a gente entendeu junto com o executivo, é exclusivamente para dar, uma zona, uma ZEIS, veio como ZEIS agora, por causa dessa questão de não conseguimos colocar o zoneamento posterior, ou seja, do plano que está vindo no plano antigo. Mas nós vamos fazer essa alteração no plano, ele já está dessa forma, ou seja, essa lei vai alterar, o plano diretor novo altera todo o plano anterior. A gente só está passando por isso até para poder colocar, como o Dieguinho mesmo falou, a gente trazer toda a população para viver, trabalhar e viver a cidade junto. A gente, e o Júlio falou muito bem, o que a gente quer? A gente quer uma cidade que exclua as pessoas ou uma cidade que una? Onde a gente pensaria outras ex na nossa cidade? Cada um pensaria aonde umas ex? Tem ex, como você mesmo falou, Parque do Vale, tem ex perto do São Rafael ali, tem ex em várias partes da cidade. É só a gente definir onde que nós vamos querer construir e onde a gente vai dar, porque assim, como o Diego mesmo falou, dá para colocar as ex? Dá. Todas as ex vai virar uma casa que nem o Chimentão falou? Não, o Parque do Vale não virou. E nem vai, então, assim, a gente só pensar aonde a gente quer levar essa cidade. Unir as pessoas, que nem o Paulo falou, dar condições para que elas possam estar mais próximas do trabalho, que elas possam estar mais próximas da família, ou a gente colocar a 5 quilômetros para poder deixar elas mais longe de tudo aquilo. A gente tem que levar. E ainda o poder público, porque daí, como o Juarez bem falou, ele vai levar toda aquela infraestrutura para lá. Levou ônibus, levou UBS, levou escola, creche. E realmente é um jeito que a gente tem... É o momento da gente pensar a cidade. Por isso a gente está trazendo e ficando até 9 horas e com gosto ainda, porque é legal fazer essa discussão. Rafael Eike, vou passar a palavra para o rapaz lá. E só para concluir, essa questão que o Rafael Eike comentou, a área de expansão industrial vai ser naquela região do contorno norte, que é uma possível área de expansão industrial. E quanto mais próximo o habitante morar ali, mais fácil é. Porque, por exemplo, no condomínio industrial ali, furgão, todo mundo quer estar ali próximo para trabalhar ali, porque é perto. A ideia é qualquer, de repente uma ligação que possa pegar lá naquele contorno. É uma das possibilidades também. O rapaz, por gentileza. Olá, boa noite. Meu nome é Ivan, para quem não me conhece. Fiquei sabendo desse projeto hoje à tarde. Acho que muitos aqui ficaram sabendo desse projeto hoje à tarde e vieram aqui expor um pouco da sua indignação. Quem conhece esse pedaço, não é um terreno fácil. Quem já construiu no Boulevard sabe o quão é difícil, e esse terreno também não será um terreno fácil de construção. Não entendo o motivo de querer construir aí. A única questão, realmente, ele é um lugar nobre, de fácil acesso, mas como foi dito pelo Júlio, pelo Paulo, o que a gente quer do nosso município? Uma área que se desenvolveu, e como o Marcelo bem disse, ali não tem estrutura nenhuma, não tem ônibus,
quem é doméstica desce na Estudante e anda 2, 3 quilômetros até chegar lá embaixo. Como foi dito, o Parque do Vale, ele é uma ZEI. E eu não vi uma UBS lá, eu não vi um posto de saúde, uma escola, não vi um transporte público até hoje. Nenhum ônibus chega ali. A mesma coisa no Vila Romana. Há quantos anos existe Vila Romana e não passa um ônibus? São ruas apertadas, são ruas que não passam 2 carros, não tem uma estrutura viária, como foi dito, em toda essa região. Então, se falando em pôr 1.000 casas, eu não entendo o motivo de querer pôr 1.000 casas em um terreno de difícil construção. A única vantagem desse terreno é a localização. E eu só queria deixar minha indignação com essa proposta. Como que é o nome dele? Meu nome é Ivan. Ivan? Ô, Ivan, a questão do sistema viário justamente foi trabalhada em cima disso, né? Você mora onde, por favor, Ivan? No Bolivar? Alguma mais pergunta? Questionamento? Vereador Rafael? Só para esclarecer um ponto. Então, na votação, só para deixar claro, na votação do projeto de uso e ocupação do solo, a ser colocado no plano diretor, vamos dizer, 23, 24, vai continuar, então, aquele mesma proposta que é a proposta de revisão. Então, esse projeto de hoje, ele não substituirá o projeto de lei futuro. Ele só é uma alteração para o plano diretor vigente, que é o de 2012. E toda aquela discussão que foi tida até então nas audiências públicas do plano diretor vão continuar vigentes em propostas para serem colocadas em votação, todos em conjunto, todas as leis. Então, aquele mesmo trabalho que está ali, aquele mesmo mapa que foi colocado antes, ele continua válido para aprovação do zoneamento futuro. Exatamente. Vou fazer uma colocação aqui, que hoje nós discutimos o 49, e o 49, ele trata dessas zoneamento, das leis e tudo mais. Nós temos algumas situações que foram feitas no passado e eu acredito que foram feitas erradas. Por exemplo, quando se fez o loteamento do Vila Romana, se liberou terrenos de 600 metros quadrados, terrenos grandes. Teve várias pessoas que compraram mais de um terreno próximo ao outro, porém foi colocado a regra que quem estava na Avenida dos Estudantes podia fazer as torres e quem estava fora da Avenida dos Estudantes podia fazer 4 pisos somente, né? Hoje até o Chu esteve aqui, ele deu até algumas ideias da gente subir esse 4 andar possível para mais 2, para 10. Porque um imobiliarista hoje que faz um prédio de 6 andares, ele não paga o elevador. O elevador é o custo de um apartamento hoje. Então, nós colocamos essa ideia, e que foi uma ideia bacana que ele colocou, da gente subir. Eu já vou mais além ainda. Eu falei hoje à tarde que eu sou totalmente favorável de toda a região central ser inteira comercial e toda a região que é o roxo claro, que você poderia fazer somente 4 torres, que você deixe aberto para fazer 15 torres igual está na parte roxa mais escura do mapa. Então, nós estamos tomando um cuidado muito grande, porque hoje, realmente, no meu ponto de vista, 8 por 21 é um terreno pequeno. É um terreno pequeno que mal dá para você construir. Mal dá para você ter uma área de lazer, mal dá para você se abrigar se vir uma nova pandemia, principalmente dessas de ventilação e respiratória e tudo mais. Nós estamos tomando muito cuidado nessa situação do zoneamento, das EIs, da ZR e tudo mais, porque nós temos erro na cidade. Erros que hoje nós temos, por exemplo, dentro da cidade,
terrenos grandes e que, por exemplo, você não pode construir uma torre de prédio porque ali não deixa. Ali não é viável, não é. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nós temos a situação um terreno que a prefeitura tem dentro de São Francisco, que não consegue, foi para leilão, não consegue vender, porque ali ninguém pode fazer nada e não tem como você cortar a rua, não tem como você cortar nada, a não ser que faça uma rua. Nós temos um imobiliarista que quer investir no Fagion, que é um terreno dentro da cidade enorme, para se fazer torres, e lá não permite. Lá permite somente quatro pisos. Então, nós temos que tomar um cuidado, sim. Um cuidado que eu acho que Biporã tem que parar um pouquinho de pensar em crescer de forma horizontal e passar a crescer um pouco de forma vertical. É natural das cidades. Se você pegar as cidades maiores, hoje se está investindo mais, e isso eu falo, foi citado ali perto da Universidade Federal, que está vindo mais torres do que crescendo em expansão. Então, eu acho que a preocupação é válida, aquele terreno realmente é um terreno que preocupa a gente. Na minha opinião, eu acho 168 metros pequeno, mas os vereadores aqui, nós estamos tomando esse cuidado, sim. Essa dúvida que desculpa seu nome? O Marco Sanô, é realmente o que está vigorando, que é a lei de 2012, né? 2008, que a gente está fazendo a modificação para abrigar aquilo lá, mas não quer dizer que vai modificar aquele mapa que está lá. Tá? Então, vai permanecer aquele mapa. Nós estamos fazendo essa adequação justamente para abrigar toda aquela situação que foi levantada ali, mas nós estamos tomando esse cuidado e é importante vocês que são imobiliaristas participarem principalmente desse projeto 49 que nós estamos discutimos semana passada, discutimos hoje, vamos discutir segunda-feira que vem. É importante, porque isso aí afeta diretamente vocês também. Tá? Então, fica aqui o convite já para vocês participarem, e todos eles vão ser colocados em audiência pública para vocês também opinarem, para daí a gente, se tiver que fazer alguma modificação, nada vai ser aprovado sem essa discussão. Tá? Então, minha colocação seria essa aí. Alguém mais pudesse... para deixar bem claro, pessoal, a gente está tentando fazer tudo bem transparente, todas as informações que vêm para nós, a gente acolhe, a gente debate na comissão, está sendo bem árduo, porque são 11 projetos de lei, imensos projetos. Então, por isso que a gente está tendo esse cuidado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar os vereadores da comissão, que faz parte do Chimentão, o Augusto, eu, o Eike e o Vitor, que teve que ir embora. Pode trazer essa demanda para a gente, que a gente vai debater nas reuniões. Eu acho que aqui, igual o Paulinho falou, não é o dono da verdade, nós também não. A gente está aqui para se unir, para tentar alinhar as informações. A gente quer que a nossa cidade cresça, mais organizada. Também concordo com o Chimentão, temos que ter um espaço legal para atender o pessoal. Só que assim, e nós nos importamos e muito com o empresário da cidade. De verdade, muito mesmo, porque a gente sabe que vocês empreendem no município, querem o melhor para o município, e nós também temos que ter esse olhar para vocês, mas também temos que ter olhar também para aqueles que precisam também. Então, assim, qualquer demanda, traz para nós, para a gente debater no plano diretor. Os outros projetos que estão vindo aí, parcelamento do solo, vem conosco participar também. Eu acho que é muito válido isso para nós, porque nós não somos técnicos, né? Nós estamos aqui para aprender com vocês também. Vocês têm mais, às vezes, conhecimento do que nós aqui, que não estamos nesse ramo. Nós precisamos da ajuda de vocês também. Exatamente, todos os projetos. E as reuniões são transmitidas ao vivo e fica no Facebook e também no YouTube.
Isso, só que ele veio o projeto 5, número 5. Então, ele veio no comecinho do mandato, dessa legislatura, o projeto número 5. Esse de hoje. No começo do ano. Exatamente, exatamente. Pode fazer uma consideração? Eu não sou contra a moradia popular, a cidade crescer. Eu só sou contra o local que está sendo indicado, tá? A cidade tem que crescer, as pessoas têm que ter moradias dignas, todo mundo tem que ter sua casa, mas eu só sou contra ao local que foi destinado. Perfeitamente, tá? Nós compreendemos o que vem para nós. E que bom, agradecer a presença de vocês. Eu acho que esse é um debate sadio. Eu acho que as informações têm que chegar até nós, sem agredir ninguém. Eu acho que é muito importante. E conto com vocês. Se, de repente, na quarta-feira puder participar da reunião do plano diretor novamente, pode vir conosco aqui. Tá? Ele vai para a comissão amanhã, tem 2 comissões, tanto o plano diretor como da Justiça, porque no plano diretor e na Justiça não tem ilegalidade nenhuma, está constitucional, entendeu? Nós avaliamos isso. Dentro do plano diretor, a gente fizemos audiência pública, entendemos aqui a questão, ouvir vocês iam propor para nós, a situação até o pessoal entendeu como que vai ser feito, que vai mudar a lei agora, mas depois ela vai estar atrelada, o plano diretor, com o sistema viário, com a zona mista, tudinho, é só uma questão temporária. Esse é o projeto, tá? Fica tranquilo que e se não fosse, também pode ficar tranquilo que essa casa não aprovaria, pode ter certeza disso, tá? E é por esse motivo. E aí, ele tramitando, ele vai para votação na segunda-feira. E aí tem 2 votações, né, para poder ser aprovado e sancionado. Esse é o trâmite legal da casa. E agradeço a presença de todos vocês, agradecer aí até agora estar conosco, né? E Júlio, Paulo, todos aqueles que acompanharam, Juarez, Júnior. Obrigado a todos aí vocês que acompanharam, vai do Rio. Está encerrado a reunião.